Vamos agora à Rússia. O Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, nos atende gentilmente. Seja bem-vindo à Jovem Pan e conta como que a população russa está reagindo a todo esse conflito. Não é nada fácil, porque existe também o preconceito, mas qual é o sentimento dessa população que você tem visto por aí? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Jovem Pan e desejar um bom dia a todos. É novamente uma honra poder estar falando com vocês sobre essa situação tão delicada. Numa diferente oportunidade na qual eu pude participar, foi lançada uma pergunta a respeito de qual seria a percepção da população russa em relação ao tempo de duração desse conflito. Eu havia mencionado naquele período que os russos não viam que essa situação se encerraria dentro de uma semana ou dentro mesmo até de 2 semanas, como se especulava naquele momento. E a gente chega aí já ao seu 18º dia de operações de conflito dentro do território ucraniano entre as forças russas e o exército da Ucrânia. E o que se percebe por aqui sobretudo, e continua sendo essa principal característica em termos de sentimento dos russos, é uma sensação de incertezas, não somente quanto ao fato de que não se sabe quando esse conflito vai terminar, e também por conta da situação econômica que acabou tendo uma deterioração aqui dentro da Rússia. Já é bem claro esse tipo de condição por conta da perda de valor bastante notável que o rublo sofreu, por conta de uma situação envolvendo também inflação de preços de muitos produtos básicos, que não foram acompanhadas, como se poderia esperar, por um aumento de salários. Então, primeiro, incerteza, preocupação em relação ao término desse conflito, quando ele vai acontecer, e também em relação a como os próprios russos, como as pessoas daqui, as pessoas comuns, que não tiveram influência nas decisões que o governo russo tomou, vão passar a ser vistas agora no exterior e nas redes sociais, na internet, pela comunidade internacional de uma forma mais geral. Professor, e a gente tem falado muito aqui ao longo da programação e os nossos comentaristas batem muito nessa tecla de que a guerra é cara, né? Custa muito dinheiro. O senhor imagina que o governo russo, e diante de todas as informações que circulam por aí, o governo russo já tinha se preparado para esse conflito e tem dinheiro para manter essa guerra por muito tempo? O senhor conseguiu ouvir a pergunta, professor? A gente está sem o áudio do professor aqui, não sei se quem está em casa está conseguindo ouvir, mas aqui para a gente no estúdio não chega o áudio do professor Valdir. A gente perdeu o contato com ele, mas vamos seguir aqui nessa conversa com ele já já. Professor Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, está na Rússia e fala sobre justamente a perspectiva dos russos e a mobilização por lá diante dessa invasão russa à Ucrânia. Enquanto isso, a gente segue com imagens ao vivo, agora 11h22, pelo horário de Brasília, imagens de mais um ponto de travessia de refugiados. É um ponto na divisa entre a Polônia e a Ucrânia e a gente vê a passagem de mais pessoas que deixam o país em meio a esse conflito. Pelas roupas, a gente consegue observar que faz muito frio na região. Falávamos mais cedo, inclusive, com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, que está em outro ponto da Ucrânia e relatava temperaturas na casa dos 3 graus Celsius, com uma sensação que chega a ser negativa em alguns momentos do dia, especialmente à noite. Agora sim. Voltamos à Rússia, estabelecemos aí a conexão com Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, que nos atende mais uma vez. A gente comentava naquele momento a respeito do sentimento, né, da população russa, e você dizia a respeito do preconceito. Como que essas pessoas estão se sentindo? Que elas não querem ser julgadas pelo fato das atitudes do presidente Vladimir Putin. Exatamente. Eu até acompanhei os últimos comentários do professor e existe, na verdade, essa preocupação a respeito de se qualificarem os russos, no geral, e se qualificar a população russa
como um todo, como os vilões da história. Como eu mencionei, eles não tiveram, né, participação na tomada de decisão do governo, foram, na verdade, apenas agentes passivos em tudo isso que está acontecendo, mas agora, e inclusive com algumas notícias referentes, inclusive, a permissões que o Facebook tem feito para que pessoas, né, dentro da Ucrânia possam usar slogans de violência para com os invasores russos, existe um certo temor, existe uma certa apreensão de que o próximo passo seria a permissão de slogans de violência contra os russos enquanto tal. Então, não parece, né, para os russos que esse seria um passo muito grande. Na verdade, parece que é uma situação que pode acontecer em breve. E o que se comenta por aqui, muito antes até de tudo que aconteceu e nos anos anteriores, e isso foi falado tanto por políticos como pelos russos com os quais eu tenho contato, é da existência de uma aqui chamada de russofobia no exterior. E essa russofobia, ela pode, na verdade, apenas, ela na verdade tem uma grande chance de aumentar e de aumentar significativamente. E isso causa, sim, transtornos do ponto de vista social, das relações sociais que esses russos vão ter com os seus colegas, com os seus amigos que vivem no exterior, e em relação a como eles vão ser recebidos, por exemplo, quando eventualmente tiverem a possibilidade de viajar para outros países. Então, sim, é uma preocupação que se tem por aqui, e essa situação toda envolvendo a internet, sobretudo, tem causado muito estresse psicológico para os russos médios, digamos assim. Você está falando a respeito da internet. Como tem sido a comunicação aí na Rússia? A internet funciona normalmente? Existem sites bloqueados? Como tem sido? Recentemente foi anunciado o bloqueio de algumas mídias ocidentais. Esse bloqueio ele já é operante. Por exemplo, a CNN, a Deutsche Welle não tem sido disponíveis por aqui. E das redes sociais do Ocidente, parte do grupo Meta, como o Facebook e o Instagram, já tinham o seu tráfego de dados bastante diminuído nesses últimos dias. E a partir do dia 14, ou seja, a partir de amanhã, o Instagram e o Facebook vão parar de funcionar em caráter definitivo por aqui. Então, já se experimentavam dificuldades com o começo dessas assim chamadas operações a partir do dia 24, e agora, inclusive também por conta dessa questão desses discursos que têm sido veiculados no Facebook de usuários ucranianos, isso também acabou acelerando, talvez, na minha visão, essa decisão de bloquear definitivamente essas redes sociais ocidentais. Agora, falando dessas sanções maciças que a Rússia está sofrendo, consequentemente, com a saída de grandes empresas, isso vai refletir no povo. De repente, a falta de emprego, essa é uma das preocupações? Eu diria que a preocupação mais imediata seria, na verdade, com o aumento dos preços dos itens básicos. Itens de alimentação, itens domésticos, até mesmo produtos infantis têm aumentado bastante de preço, e essa sensação é uma sensação que causa, primeiramente, um certo colapso do poder de compra do russo. Como eu mencionei, os salários não estão sendo indexados em função dessa inflação que já tem sido sentida por aqui. E sim, num segundo momento, em relação a empregos, e sobretudo empregos da parte das pessoas que trabalhavam nesses departamentos de lojas europeias, ou que trabalhavam, por exemplo, em plantas de produção e manufatura de automóveis, por exemplo, das indústrias também ocidentais que resolveram sair do país, indústrias de eletrônicos e tudo mais. Então, eu colocaria como, num primeiro instante, a preocupação em relação à inflação de preços, a preocupação em relação ao poder de compra que está diminuído, e, num segundo momento, sim, em relação a empregos, sobretudo das pessoas que trabalhavam justamente com essas empresas que anunciaram sua saída da Rússia. E o professor escuta relatos de pessoas, famílias que querem deixar a Rússia
por conta de tantas sanções, por conta do aumento dos alimentos, falta de emprego, por tudo que está acontecendo? Existe da parte... Eu faço uma divisão dos russos, num modo mais geral, de dois grupos, das pessoas com menos de 35 e das pessoas com mais de 35, mais de 40 anos. Essas mais jovens, tudo que vem acontecendo, na verdade, solidificou a sua percepção negativa em relação ao governo. E essas pessoas já tinham, muitas delas, com as quais eu tive contato, a intenção ou o desejo de saírem da Rússia, de morarem no exterior ou poderem, na verdade, se mudar, de fato, para o exterior em função de melhores condições econômicas e melhores condições de vida em si. E tudo isso acabou apenas aprofundando essa sensação que eles já tinham. Mas, de uma forma bastante curiosa, agora, né, justamente agora em que eles têm, na verdade, tentado ou têm procurado, na verdade, sair do país, em função de tudo que está acontecendo, das sanções, do fato de que os russos agora estão com a reputação bastante atingida, tem acontecido um movimento de outros países, sobretudo dos países vizinhos à Rússia, do leste europeu e alguns países também da Europa Ocidental, que têm dificultado ou têm atrasado o processo de visto para esses russos. Então, se por um lado, esses jovens, sobretudo, estão desejosos de saírem, a situação agora fica mais difícil por conta, primeiro, de que a reputação deles no exterior como um todo foi atingida e também por conta do fato de que, burocraticamente, é difícil conseguir visto agora. Então, muitos consulados estão parando esses processos, estão interrompendo esses processos em vista de tudo que está acontecendo. No seu ponto de vista, qual foi a sanção ou as sanções que abalaram muito mais a política e a economia da Rússia? Na verdade, todo o conjunto de sanções, eu não poderia, na verdade, nesse momento especificar qual delas, mas todo esse pacote de sanções, toda essa força que foi impelida contra a Rússia da parte de diversos países, inclusive países não somente europeus, o Japão também se juntou a essas sanções, outros países que eram historicamente neutros também se juntaram às sanções, como a Suíça, Estados Unidos, Canadá, a gente já tinha essa expectativa. Então, a queda do rublo, o aumento dos preços, a não vinda para a Rússia de produtos culturais do Ocidente, como, por exemplo, filmes de Hollywood, Netflix, séries, lojas de departamento, sobretudo de vestuário saindo do país, restaurantes como McDonald's, Burger King, anunciando também sua saída do país, acabam diminuindo a qualidade de vida desse russo médio, acabam diminuindo a qualidade de vida desses russos que tiveram, sim, o aumento, né, de salários ali quando a Rússia passou por um período de crescimento econômico nos primeiros dois mandatos do presidente Vladimir Putin, e eles agora veem toda aquela bonança que eles haviam adquirido naquele período sob ameaça. E também aquele estilo de vida que os russos passaram a ter, um estilo de vida um pouco mais economicamente interessante, agora também sob ameaça em função de tudo que aconteceu. Eu colocaria, na verdade, todo o pacote de sanções como um golpe bastante duro para a Rússia em si e para os russos médios no geral. A Rússia sempre foi um Estado expansionista. No seu ponto de vista, Putin, ele é uma personificação desta ambição de construir um novo império russo? Uma boa pergunta, interessante também, porque em declarações anteriores do Vladimir Putin, quando alguns jornalistas até do Ocidente perguntavam se ele tinha o desejo de restaurar a União Soviética ou de que a Rússia voltasse a cumprir a posição de superpotência, ele negava, dizia que a Rússia, na verdade, se contenta em ser ouvida, em ser respeitada no sistema internacional e de que a posição de superpotência é uma posição bastante custosa e algo que não é mais necessário nos dias atuais. Também tem se acusado, né, analistas acusam Vladimir Putin de tentar restaurar a União Soviética, porque ele deu uma declaração no começo da sua presidência de que o colapso soviético foi a maior catástrofe geopolítica do século XX, mas ele justificou essa declaração justamente por conta de que, do dia para a noite,
quando ocorreu a dissolução da União Soviética, 25 milhões de russos acabaram fora do território da atual Rússia. Eu não diria que Vladimir Putin tenta restaurar a União Soviética naquelas fronteiras que a União Soviética possuía em 1991, com as 15 ex-repúblicas, inclusive incluindo outras áreas como a Ásia Central e o Cáucaso. Mas, em relação a essa questão da preocupação do presidente russo com esses 25 milhões de russos étnicos, compatriotas russos que estão no exterior, as ações dele têm mostrado, e as ações da política externa russa nos últimos anos têm mostrado que sim, esse é um tipo de preocupação que ele tem. Como a gente pode também notar pelo que aconteceu na Geórgia, pelo que aconteceu na Ucrânia em 2014 e pelo que vem acontecendo agora. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço a Jovem Pan novamente. Muito obrigado.